Ernst Mach, um físico do século XIX, se viu consumido por uma inquietante dúvida, uma dúvida que o acompanharia até o fim de seus dias. Ele não estava apenas desvendando os segredos do movimento e da física, ele estava, de fato, obcecado pela própria essência da percepção humana. Como podemos ter certeza de que o que vemos é realmente real? De onde surge a construção mental daquilo que chamamos de experiência? À medida que se aprofundava nessas questões, algo curioso começou a acontecer. Matt relatou que, independentemente de onde estivesse, por mais deserto e vazio que fosse o ambiente, sentia que algo o observava. Não era paranoia, nem o medo irracional de ser vigiado. Era uma certeza perturbadora, como se a própria realidade tivesse consciência de sua existência. Mas a história não parou por aí. Um passo ainda mais estranho foi dado. Ele passou a duvidar da própria ideia de autoconsciência. Matt começou a se perguntar: se eu sou aquele que observa o mundo, então, quem está me observando? Essas inquietantes experiências levaram à formulação do que hoje conhecemos como o princípio de Mach, a ideia de que tudo no universo está interconectado e nada, nem mesmo os próprios pensamentos e ações de um ser, existe de forma isolada. Quanto mais fundo você vai, mais se dá conta de que há algo observando, algo presente em cada movimento. Já sentiu isso? A sensação desconfortável de que alguém ou algo está observando você? Você tenta afastar essa sensação, dizendo a si mesmo que é apenas um capricho da mente. Mas então, por que ela parece tão real? Sozinho em seu quarto, você sente um peso invisível, como se olhos não visíveis te observassem. Você se vira, não há nada. Apenas silêncio. Mas assim que deixa de pensar nisso, a sensação retorna, como um sussurro da sua consciência. E o mesmo acontece quando você caminha por uma rua deserta, quando para num semáforo à noite, quando entra em um lugar estranho. De repente, você sente que não está só. Um arrepio percorre sua pele, seu coração acelera e você se vê olhando por cima do ombro, tentando se convencer de que ninguém está ali. Mas a sensação persiste. A lógica tenta te tranquilizar, dizendo que não é nada. Mas sua intuição sente que, sim, há algo ali. Agora, veja que interessante. A ciência revelou algo desconcertante. Seu cérebro é programado para sentir que está sendo observado, mesmo quando está sozinho. A mente humana cria uma presença invisível ao seu redor. Isso é um mecanismo de sobrevivência ancestral, uma herança dos tempos em que nossos antepassados habitavam a selva. Ser observado significava perigo, predadores à espreita, inimigos se aproximando. Aqueles que ignoraram essa sensação foram os que não sobreviveram para transmitir seus genes. Não é apenas um instinto, é algo profundamente enraizado em seu ser, moldando a maneira como você pensa, age e se move. Estudos demonstraram que, mesmo quando não há ninguém observando fisicamente, o cérebro humano reage como se estivesse sendo vigiado. Seu corpo fica tenso, seu batimento cardíaco se altera, e seu subconsciente começa a monitorar suas ações, como se uma força invisível estivesse avaliando cada movimento seu. E isso não é apenas paranoia, nem uma velha artimanha do instinto de sobrevivência pregando peças em sua mente. Há algo muito mais profundo e misterioso em jogo, porque, se você prestar atenção, começará a perceber algo inquietante. Você hesita antes de tomar decisões, como se uma presença silenciosa estivesse avaliando você. Você reprime seus pensamentos e emoções, como se soubesse que está sendo ouvido. Você revisita momentos passados, refletindo sobre conversas, ações e erros, como se fosse observado retroativamente por algo maior do que você mesmo. A parte mais assustadora? Essa presença invisível não só observa, mas influencia suas escolhas, as palavras que você diz, as ações que toma quando acha que ninguém está vendo. Nada do que você faz é tão privado quanto imagina. E agora, a física entra no palco, trazendo um mistério ainda mais profundo, o efeito do observador, um dos maiores enigmas da mecânica quântica. Ele revela que as partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando são observadas. Em experimentos,
Os cientistas descobriram que o simples fato de observar uma partícula altera seu comportamento. Pare um momento e reflita sobre isso. No nível mais fundamental da realidade, as coisas só existem como existem porque estão sendo observadas. A matéria não se comporta da maneira que conhecemos, a menos que esteja sendo vista. As implicações disso são perturbadoras, porque se a realidade só se manifesta como é quando é observada, quem ou o que está te observando? Filósofos e neurocientistas há muito debatem se a consciência é, na verdade, uma forma de observação, se sua mente não está apenas pensando, mas sendo percebida. Alguns sugerem que seus pensamentos não são inteiramente seus. O que você acredita ser você pode ser apenas uma ilusão, uma projeção de algo maior, algo que observa sua existência nos bastidores. Se isso for verdade, então todas as decisões que você tomou, cada emoção que você sentiu, cada medo, cada sonho, cada pensamento que já passou pela sua mente, já foi visto por algo além de você. A ideia de privacidade, de uma mente isolada, inviolada e inteiramente sua, na verdade não existe. E isso nos leva a uma pergunta. Se seus pensamentos não são privados, quem ou o que está ouvindo? A maioria das pessoas acredita que, quando está sozinha, está verdadeiramente só, que sua mente é um refúgio sagrado e fechado, onde pode pensar sem censura, sem ser observada. Se o universo te observa, qual o propósito dessa observação? Por séculos, sábios, filósofos e até cientistas tentaram resolver esse enigma. Alguns acreditavam que esse observador oculto era uma força benevolente, um guia, uma inteligência superior destinada a conduzi-lo por um caminho de transcendência. Outros temiam que fosse uma forma de controle, uma entidade externa que o mantinha preso em uma estrutura invisível, observando-o, mas sem jamais interferir, moldando silenciosamente sua vida, sem que você sequer notasse. Mas então, surge uma terceira possibilidade, muito mais desconcertante. E se o simples ato de observar for a razão de sua própria existência? Existe uma teoria na mecânica quântica chamada universo participativo, que sugere que a realidade não é apenas passivamente observada, mas criada através da observação. Isso significa que as coisas não existem em um estado definitivo até que alguém as olhe. Agora, pare e pense. Se a observação é o que dá forma à realidade, o que acontece quando você se torna consciente de si mesmo? Será que a autoconsciência é, na verdade, um subproduto de estar sendo observado? Essa pergunta não apenas redefine a forma como vemos a realidade, mas abala os próprios alicerces daquilo que pensamos saber sobre o que significa ser humano. Se sua consciência não é a fonte da observação, mas sim o efeito dela, então o que isso faz de você? Um participante? Uma projeção? Ou algo completamente diferente? Pense nos sonhos. Quando você está imerso em um, tudo parece real. Você sente, reage, segue um caminho lógico, até que de repente você percebe, ou até acorda. E se a sensação de ser observado não for apenas uma paranoia passageira? E se for, na verdade, a primeira rachadura na ilusão, um vislumbre da verdadeira estrutura da realidade? E se de fato for isso que está acontecendo? Se a questão não for quem está te observando, mas o que acontece quando você finalmente percebe? Há uma razão pela qual a maioria das pessoas nunca questiona isso. É mais fácil acreditar que seus pensamentos são seus, que suas ações são suas, que nenhuma força invisível está observando ou moldando sua realidade. Porque essa alternativa desconfortável levanta perguntas que ninguém está pronto para responder. Se você já vivenciou o déjà vu, então você já tocou neste mistério. Essa sensação inquietante de que algo já aconteceu, de que o momento está se repetindo. Mas por quê? O que você está realmente lembrando? Uma vida passada? Uma falha no holograma? Ou algo ainda mais perturbador? Um eco de uma experiência que foi implantada em sua mente antes mesmo de acontecer? E há também os momentos de intuição, aquela certeza inexplicável de que algo está prestes a ocorrer, de que você está sendo conduzido por uma força invisível, sem nenhuma lógica aparente. Mas e se não for nada disso?
E se esses momentos, essas falhas, esses vislumbres de algo maior, forem o observador se revelando a você apenas por um breve instante, antes de desaparecer novamente? E se a única razão pela qual você é capaz de perceber isso é porque pela primeira vez você realmente está prestando atenção? Porque no fundo, a verdade é que a maioria das pessoas não presta atenção. Elas passam pela vida sem questionar, sem parar para perguntar por que as coisas parecem roteirizadas, por que suas ações parecem predeterminadas, por que seus pensamentos seguem padrões que nunca escolheram. Mas você está aqui, pensando sobre isso agora. E isso muda tudo. Porque a consciência é uma porta que só se abre de uma maneira. Uma vez que você percebe, não pode mais desver. Uma vez que você começa a ver os padrões, eles não desaparecem. E uma vez que você percebe que está sendo observado, você se vê diante da pergunta que ninguém está preparado para responder. O que acontece agora? Talvez essa seja a razão pela qual a maioria das pessoas nunca percebe. Talvez seja por isso que a sensação de estar sendo observado seja rapidamente descartada, rotulada como paranoia ou imaginação. Porque perceber isso muda algo dentro de você. Ele altera algo profundo, faz você confrontar uma realidade que nunca funcionou da maneira como você imaginou. Porque se a consciência é uma porta, o que existe do outro lado? Há uma crença antiga que diz que, no momento em que você se torna ciente de algo que te observa, aquilo também se torna ciente de você. Pense nisso por um momento. E se essa presença, aquela que vive no fundo dos seus pensamentos, que influencia sem se revelar, estivesse esperando que você a visse? Talvez seja por isso que tantas pessoas, ao longo da história, falaram sobre um despertar, não no sentido poético e agradável, mas na percepção de que tudo o que pensavam saber era apenas uma camada superficial de algo muito mais profundo. Existem relatos de monges e místicos que, depois de anos de meditação, sentiram como se tivessem cruzado uma barreira erguida e, pela primeira vez, perceberam uma presença, não fora deles, mas impregnada na própria realidade. Alguns a descreveram como uma força guia, uma estrutura em funcionamento em segundo plano. E isso levanta a última pergunta: se você está sendo observado, se seus pensamentos, suas ações, então isso é um teste? Um jogo? Uma história sendo contada por algo maior?